Muito bem, iniciou a gravação. Bom dia, ano, aula de matemática, livro unidade 1. Nós estamos na página 50 e hoje é dia 19 de junho de 2020. Fazendo um link lá para a última propriedade que a gente viu, né? Que a raiz quadrada de uma raiz quadrada, ou uma raiz de uma raiz, né? O que acontece com os índices? Então nós já temos aqui. Olha a propriedade, o exemplo que a gente viu na aula. Eu sempre aperto errado. O exemplo que a gente viu na aula passada era dessas raízes aqui, raiz cúbica de 700, raiz quadrada da raiz cúbica de 729. Acompanhando aí? Tá? E daí a gente viu assim, ó, que fazer grupos de 3 fatores iguais e depois fazer grupos de 2 fatores iguais é a mesma coisa que fazer grupos de 6 fatores iguais. Eu sei que aqui, essa região aqui, está um reflexo ali, eu já marquei, para eu não precisar escrever, tá bem? Bom dia, professor! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, que Deus abençoe a sua aula! Amém, muito obrigado, querida. Fica à vontade. Certo? Que legal isso, gente. Então, fazer grupos de 3 fatores iguais e fazer grupos de 2 fatores iguais é o mesmo que fazer grupos de 6 fatores iguais. É isso que diz. Então, a expressão fica assim, ó. Tá um pouquinho. De um modo geral, para efetuarmos, eu não sei porque que o livro usa para efetuar, fica no infinitivo. O que é nós que estamos fazendo para efetuarmos a radiciação com radicais, fazemos. Ó, aqui ele está usando fazemos aqui porque não é efetuarmos. Não entendo isso. Né? Será que o professor de matemática não precisa de português? Precisa? Então tá, fazemos. A raiz, eu vou dar um foco aqui. Fazemos raiz de índice n, de raiz de índice n, faz grupo de n fatores, depois faz grupos de n fatores. É a mesma coisa que fazer grupos de m vezes n fatores. E lembra, né? O radicando não pode ser negativo, por isso ele diz isso aqui, ó. Aqui está escrito, o radicando não pode ser negativo, ou seja, o radicando pertence aos não negativos. Tá? É isso que está falando ali. Fale, pergunte. Pode perguntar. Só para te dizer que ontem tu falou, ao invés de não negativos, tu falou positivos. Aqui, ó. Fala um pouquinho. Não, tinha um asterisco. Aqui, ó. Mais acima, ó. Asterisco positivo. Tá? Esse eu vi. Esse é o positivo. Que tu falou aí, depois tu corrigiu. Olha só. Volta na página, na mesma página ali em cima. De um modo geral, para efetuar, deixa eu mostrar aqui para ti onde é que está. Página 50, um pouco mais acima ali, ó. De modo geral, para efetuarmos a potenciação com radical. Essa é a propriedade, tá? Elevamos o radicando ao expoente dado, certo? Daí o que ele diz quando isso acontece? Quando isso acontece, aqui, ó, é outra propriedade que eu estou falando aqui. Isso aqui é potenciação, tá? Por quê? Porque esse número aqui, ó, é inteiro. Se esse número é inteiro, o n pode ser negativo, por exemplo, o radicando, ele não pode ser zero, porque tu não pode ter zero no denominador. Por isso que aqui nessa propriedade, olha ali, ó, ele está dizendo assim, ó, o radicando tem que ser positivo. Por que ele tem que ser positivo? Porque o radicando, nesse caso, não pode ser zero. Porque imagina se tiver assim, ó, o que é 2 elevado na menos 1? O expoente é negativo. O que é 2 elevado na menos 1? Não é 1 sobre 2, ou seja, um fator de 2 embaixo. O que seria 0 na menos 1? Seria um 0 dividindo? Não pode. Isso aqui, ó, não pode. Por isso, na propriedade de potenciação,
Tá? Não pode confundir as duas propriedades que eu estou falando. Essa propriedade aqui eu já passei, que é a potenciação. Tá? Na propriedade de potência, o radicângulo não pode ser negativo e nem zero. O radicângulo tem que ser positivo. Tá? Porque o expoente aqui, ó, porque o expoente é inteiro, qualquer expoente. Quando o expoente é inteiro, vale valores negativos, vale valores positivos e vale zero aqui, ó. E daí o radicângulo não pode ser nem positivo, nem negativo, nem zero. O radicângulo tem que ser positivo. Mas qual é a propriedade que a gente está falando? Ó, aqui, ó. A propriedade que a gente está falando é potenciação de uma raiz. Na potenciação de uma raiz o radicângulo não pode ser negativo, justamente porque se esse A ficar no denominador, pode dar problema. Tá? Agora, o que eu passei aqui? Ó, a gente está em outra propriedade. Tá? A propriedade é essa aqui. Ó. Raiz quadrada de uma raiz cúbica, fazer grupos de 3 fatores iguais e fazer grupos de 2 fatores iguais, o que me consta aqui, ó, em geral, ó, que se o índice for par, um deles for par, em geral, isso aqui não pode ser negativo. Daí a restrição muda. Aqui inclui o zero, não tem problema o radicando ser zero. Por isso, ele colocou ali, ó, de um modo geral, para efetuarmos a radiciação com radicais, ó, a propriedade é essa agora. Para a gente fazer essa conta aqui, ó, raiz de índice n, de raiz de índice n desse radicando, fazer grupos de n fatores e depois fazer grupos de m fatores, é fazer grupos de m vezes n fatores, e esse A aqui, ó, de um modo geral, não pode ser negativo. Pode ser zero? Pode. Na outra propriedade podia ser zero? Não, não podia. Nessa propriedade pode? Pode. Pode ser zero. Tá? E por que ele fala de um modo geral? Porque ele não sabe se esse produto aqui é um índice par, por exemplo. Se for um índice ímpar, pode até negativo aqui dentro. Se m vezes n é um número ímpar, né? Aqui dentro pode até um valor negativo, mas de um modo geral, se eu consigo garantir que isso aqui... Não, nem vou dizer se eu consigo garantir. Se esse produto aqui pode dar qualquer número inteiro, certo? Se for par, eu não posso usar valor negativo aqui dentro. Se for ímpar, até poderia. Daí poderia usar a propriedade, certo? Mas de um modo geral não, porque se for par, pronto, dá problema. Certo? São duas propriedades ali que a gente está trabalhando. E os exemplos, então, que nós temos são esses. Deixa eu apagar aqui para vocês. E veremos aqui os exemplos. Ó. Tá? Raiz cúbica de raiz quadrada. Fazer grupos de 2 fatores, fazer grupos de 3 fatores é fazer grupo de 6 fatores. Tá? Mesma coisa, ó, fazer grupos de 2 fatores, depois fazer grupos de 3 fatores, é fazer grupo de 6 fatores. Os números são 1000 e 64, o denominador é 64 ali, né? Então, o que resulta isso? Tá? Grupos de 6 fatores, então, aqui, aquele 1000 eu transformo em 10 na terceira e o 64 decompondo 2 na sexta, né? Ó, dá para dividir em duas raízes pela propriedade, né? A raiz do quociente é o quociente das raízes, que mantém o mesmo índice 6 aqui. Então, observa que eu posso aplicar essa propriedade aqui, ó, porque o índice é par, o denominador ou nenhum deles, ó, nem numerador nem denominador tem base negativa. Então, isso eu tenho que cuidar. Tá? E daí, então, eu posso aplicar a propriedade, posso transformar em duas raízes. Tá? O quociente de duas raízes. Raiz de índice 6 de 10 na 3 e raiz de índice 6 de 2 na 6. Fazendo grupos de 6 fatores iguais. Aqui dá um representante 2 e aqui
eu tenho que fazer grupos de 6, mas daí o que eu lembro da propriedade? Divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, aqui fica a raiz quadrada e aqui fica o expoente 1. 10 na 1 é 10. Estamos entendendo? Qualquer dúvida, pergunta aí, por favor. Tô! A Zana disse pra mim. O Zanão disse pra mim. Tô! Vamos lá, Zana. É nóis. Eu deixei vocês para fazer os exercícios ali da próxima página, só para corrigir agora, só para dar as respostas para vocês, ou eu disse para a gente fazer um a um agora, em sala de aula? Me responda com sinceridade. Tá? A partir da semana que vem a gente vai mudar, a gente vai ter uma velocidade um pouquinho maior nesses exercícios. E me fala, era para fazer, tu fez, tu não fez, como é que foi? A verdade para mim. Gente, vocês vão ter que... Acho que vão ter que escrever aí. Tá? Página 51. O Érico queria falar alguma coisa, Érico? Fala aí. Escreve aí, por favor. Professor, Fala. ali, ó. É o Samuel que tá falando? Aí, ó, na resposta final. Na raiz de 10 ali em cima. Não tinha que ser raiz. Não tinha que ser 3. Ah, não sei explicar. Sei, aqui, Não tinha ó. que ser 3 ali. Aqui? Isso. Aqui? Não tinha que ser 3. Olha aqui, ó. Divide por 3 dá quanto? E aqui tu divide por 3, certo? A propriedade diz, divide índice e expoente por um divisor comum. Ó, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 2. Então aqui tem que ser 2, ó. 3 dividido por 3 dá quanto? O quê? 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Tá aqui. Ah, é dividido? É dividido? Ah, Não. não pensei que era menos. Ah, pensou que fosse menos. Ah, tá. Não, é dividido. Está fazendo grupos de 3 fatores. Divide, né? Simplifica, na verdade. Muito bem. Ok. Muito bem. Obrigado pela participação, então. Como é que ficou, então, Bernardo? Já fez os outros exercícios? Os exercícios das atividades ali? Estamos fazendo. Estão fazendo. Vamos corrigir, então. Já que está fazendo, vamos corrigir. Calcule as potências. Tá? Então, o que eu posso... O que eu posso aplicar aqui, ó? É página 51, certo? E tem uma. Página 51, é isso aí. Isso aqui, eu posso dizer que é raiz quadrada de 7 na terceira, fazer grupos de 2 fatores iguais. Eu simplifico, é bom que tu simplifique também, que tu pegue essas coisas de simplificação. Faz grupos de 2 fatores iguais, ó. Se tu quiser ainda, ó, fazer grupos de 2 com o número 3, dá 1, então fica 1 representante do 7, ó, esse 1 aqui, é esse 1 representante do 7, vezes, dentro da raiz, 1 vezes 2, 2, 3 menos 2, isso aqui é o que sobrou dentro da raiz, ó. Então 7, um fator sobrou. Sobra. É complicado dizer sobra, né? Expoente que sobra do fator na raiz. Número de representantes fora. Tá? Número de representantes fora. Então, tá, claro, é um número pequenininho, mas só para tu entender, né? O expoente que sobra do fator na raiz. Então, isso aqui vai ser 7 raiz de 7.
Dado isso, assim, ó, dado todo esse esquema, toda vez que a gente precisar, se a gente não sabe, a gente faz a divisão para ver o número de representantes e quantos sobram dentro da raiz. É só fazer a divisão. Tá bem? Vamos lá então? Ó, item B. Fala. Ô, professor, Sim. a minha achava que era para fazer que nem aquele exemplo do lado do livro. Botar tudo dentro de uma raiz 7, D7, D7. Então não era isso. Te entendi. Te entendi. Mas pode ser, até pode ser feito assim, mas vê bem assim, ó, em termos de simplificação, o que tu tem que fazer é aplicar propriedade, primeira coisa, né? Até aí eu entendi que vocês chegaram, né? Daí tu teria 7 vezes 7 vezes 7. Qual o problema disso? Tu vai encontrar, tu até pode fazer 7 vezes 7 vezes 7 343. E depois, para tu fazer essa simplificação aqui, ó, que eu estou fazendo, tu vai ter que decompor o 343, que já está decomposto aqui, ó, certo? Ele já está decomposto aqui, ó. Daí tu vai ter que decompor 343, 49 aqui, 7, 7, 7, 1, para cada grupo de 3 fatores iguais, um representante, perdão, 3 não, 2. 7, 7, 7. Para cada grupo de 2 fatores iguais, um representante e um do lado de dentro. Então, por isso que eu falo assim, ó, quando a gente já tem decomposto ali dentro, eu até incentivo, quando não está decomposto, a gente decompor para facilitar os nossos números. Entendeu? Senão tu faz um baita de uma volta, vem num número grande, depois volta para o número pequeno, tá bem? Não tem problema até fazer isso, só que vai levar bastante tempo para calcular. E agora a técnica é para a gente usar propriedades, tá bem? Podemos passar para o item B? Podemos. Beleza, olha só. Não pode esquecer, ó. Professor, Sim. Pode perguntar. Continuando. O item B. Abre parênteses, 3 raiz quadrada de 5, tudo elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é um produto, tu não pode esquecer que é um produto. E o quadrado de um produto tem que elevar tanto o primeiro fator como o segundo fator. Então, o que tu tem na prática, tu tem isso aqui, ó. 3 ao quadrado vezes a raiz de 5 ao quadrado. Esse aqui é 9 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ó, 9 vezes, faz grupos de 2 fatores iguais, tem um representante do lado de fora, tá? E do lado de dentro não tem nenhum fator, não sobra nenhum fator, porque tu consegue fazer exatamente aqui, ó. Daí calcula bem rápido, né? 9 vezes 5, 45, tá? Certo? Item C. Olha só que legal. Só um pouquinho, deixa eu ver, dá para botar, acho que bem para o lado ali, o item C. Sim, esse aqui é o item B, tá? O item C está aqui, ó. O que eu aconselho vocês, ó? Tá vendo aqui, ó? 4 dá para fatorar. Então, ó, tu vai ter, abre parênteses, raiz quadrada de 3, fatorando 4 é 2 ao quadrado, elevado na terceira potência aqui. E agora, o que nós temos? Como é uma fração aqui, ó, aqui é 1, o expoente é 1. E esse expoente multiplica os de dentro, né, na verdade. Então eu vou ter raiz quadrada de 3. 1 vezes 3, 3. 2. 2 vezes 3, 6. Tá? Faço o grupo de 2 fatores iguais. Eu posso separar em 2 raízes também. Ó. Raiz
quadrada de 3 na terceira, raiz quadrada de 2 na 6. Estão acompanhando? Vamos lá de novo. Vamos continuando. Esse aqui é o item C. Tá? Bom, fazer grupos de 2 fatores iguais com 3 dá um representante de 2 fatores iguais e dentro da raiz fica um fator. Fazer grupos de 2 fatores iguais com 6 fatores. O representante é 2. Distribuir 6 de 2 em 2 dá 3, né? Então eu tenho 3, raiz quadrada de 3, tudo isso sobre o número 8. Fechou? Fala pra mim que tu tá entendendo. Ou fala pra mim, não tô entendendo. Deixa eu me sentir seguro aí que tu tá entendendo isso aqui que eu tô fazendo. Sim ou não? Não. Tá, então pergunta. Pergunta. Pode perguntar. Tem a parte desse agrupamento quando tu está fazendo na raiz dos expoentes. Esse aqui? Deixa eu ver. Não, eu quero entender. Esse? Deixa eu ver. Já Tá, viu? nós estamos na C, né? Ali quando tu fala na raiz de 3 expoente 3 sobre 2, aí depois tu chega à conclusão que aí fica um grupo fica de fora, 3 na raiz de 3. Tá. Posso apagar então aqui o item B? Apagando o item B então. Até aqui tudo bem? Ó, 3 na 1 e aqui 2 na 2. Tudo elevado na terceira potência. Sim? Tá, certo. Tá. Então agora a gente aplica a propriedade potência de uma raiz, certo? Então tu vai multiplicar os expoentes aqui, ó. O 3 é 3 na 1. O 4 que eu botei como 2 na 2, certo? Então o que nós temos aqui, a gente tem uma raiz quadrada. O 3, lembra, né? Tem que multiplicar os expoentes aqui, ó. 1 vezes 3. O 4 que eu escrevi como 2 na 2, ó, o expoente, eu tenho que multiplicar por esse 3 aqui. Ok. Então eu tenho raiz quadrada de 3 na terceira e 2 na 6. Tá? E depois? Depois como é que eu faço isso aqui? Eu posso transformar em duas raízes, né? A raiz do quociente é o quociente das raízes, a raiz do número de cima, a raiz do número de baixo, 2 na 6. Certo? Agora, para tirar de dentro da raiz, eu não vou calcular 3 vezes 3 vezes 3 para descobrir que é 27, e raiz quadrada de 27 eu faço os grupos, né? Já está decomposto aqui, ó. Eu preciso fazer grupos de 2 fatores iguais com 3 fatores, tá? Daí qual é a técnica assim, ó, se eu me perco, né? Eu escrevi no item A ali, o que representa o quociente da divisão desse por esse e o que representa o resto da divisão desse por esse, certo? Ali no item A eu botei como exemplo isso, tá? Daí pode pegar como base, né? Olha, eu vou fazer de novo, ó. Então eu preciso fazer grupos de 2 fatores iguais com 3 fatores. Ó, 3 distribuídos de 2 em 2. Consegue enxergar aqui, porque essa região aqui está com reflexo, né? Não consegue enxergar aqui? Sim. Consegue? Tá. Então tá, eu quero fazer grupos de 2 fatores iguais com 3 fatores. Esse 1 aqui, ó, 1 vezes 2 vai me dar um número de representantes. Lá no item A eu escrevi para vocês. Isso aqui vai dar um número de representantes. Então eu tenho um representante de 3 do lado de fora da raiz. Certo? 1 vezes 2 dá 2. Vamos ver quantos fatores me sobram dentro da raiz. 3 menos 2 dá
1. Esse resto aqui, ó, é o que sobra de fatores desses 3 fatores aqui, ó. Então, me resta 1. E ali no item A eu indiquei ali para vocês, ó. Isso aqui, ó, o quociente aqui, ó, vai me dizer quantos representantes do número, certo? Do lado de fora. E o resto, quantos sobram dentro da raiz. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou escrever mais embaixo aqui, para não confundir os cálculos, ó. 3 dividido de 2 em 2. 1 representante, 2, resta um fator dentro da raiz. Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Tá? Agora eu tenho que fazer grupos de 2 fatores iguais com 6 fatores. Mesma coisa, ó. 6 de 2 em 2. Consegue enxergar aqui? Está um pouquinho abaixo do reflexo? Sim? Dá. Não? Sim. Não entendi. Sim. Ó, eu preciso fazer grupos de 2 fatores iguais. Vamos ver quantos representantes. 6 dividido por 2, 3. 3 representantes. 3, e vamos ver quantos sobram dentro da raiz. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6, não sobra nenhum fator de 6 dentro da raiz. Eu posso ainda aplicar de forma bem técnica. Ó. Dá 3 representantes de 2 do lado de fora e dentro da raiz, qual é o representante que eu estou trabalhando? 2. Não sobra nenhum fator de 2 dentro da raiz. Agora, vamos lá. 3 dá 1, 3. Raiz quadrada de 3 é isso aqui. 2 na 3 está aqui, ó. 2 elevado a 0, tem que lembrar da propriedade, nenhum fator de 2 é o número 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Então, quando eu fiz esse desenvolvimento aqui, ó, eu apliquei toda a técnica, tá? Que daí evita um pouco o raciocínio e daí tu pode fazer de forma técnica. Certo? Certo. Beleza. Letra D. Vamos para a letra D, então. Só me diz se eu posso apagar tudo. Acho que não ainda, né? Não. Tá, eu vou fazer o meu intervalo de 20 segundinhos e já volto. Tá, o item D, eu tinha esquecido de gravar no meu celular ali. No Team Link tá gravando normalmente. Muito bem, o Edson estava falando ali, o quê? Maior ou igual ao meio. Cuidado. Maior ou igual a menos 1 meio. Não pode esquecer do sinal, tá? Beleza. Ele está dizendo assim, ó, que o A tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 2. Por quê? Por que isso? E se for menos 1 sobre 2? E se fosse menor que menos 1 sobre 2? Ó, a gente vai observar aqui, ó. No radicando eu tenho 2 vezes A mais 1. O que aconteceria se o A fosse menos 1 sobre 2? 2 vezes menos 1 sobre 2 mais 1. 2 vezes. Aqui simplifica. 2 com 2. Então eu tenho menos 1 mais 1 daria 0. Dá 0 não tem problema. Aqui dentro daria 0. Ó. O índice é par. Dá 0 aqui não tem problema. Por isso que ele diz assim, ó. O A até pode ser menos 1 sobre 2. Ou qualquer valor maior, mas menor do que menos 1 sobre 2, sei lá, tipo, se fosse A, fosse menos 1, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, tu teria um número negativo aqui dentro, e a gente sabe que se o índice é par, aqui dentro não pode ser negativo. Então ele tá colocando uma restrição aqui, ó. O A tem que ser maior ou igual a menos 1 meio.
pensa como é que a gente chega nessa restrição. A gente nem precisaria dessa restrição aqui. Quando eu tenho uma operação como essa e a gente quer resolver o conjunto dos números reais, lembrando do ano passado que a gente fez inequações, de novo, confundi de novo. Mas a gente fez inequações em intervalos, né? Algumas inequações em intervalos, mas eram equações irracionais que eu queria falar que a gente vê esse ano. Tá? Mas de qualquer forma, trabalhando com inequações do ano passado, o 2a mais 1 tem que ser um número maior ou igual a zero, porque o que eu estou dizendo aqui, ó, o radicando não pode ser negativo. Pode ser zero? Pode, só não pode ser negativo. O radicando não pode ser negativo porque o meu índice é par. Um positivo aqui do outro lado faz surgir um negativo. O 2 multiplicando desse lado faz surgir do outro lado um 2 dividindo. Menos 1, daí a gente chega na restrição. Tá? A gente sabe que para resolver isso aqui dentro do conjunto dos números reais, a gente tem essa restrição aqui e é o que ele está escrevendo. Eu gosto desses detalhes, tá? Te liga. Vamos lá então. Vamos resolver. Então, isso aqui é um produto, eu tenho que elevar tanto 3 quanto a raiz quadrada, certo? E o a tem que ser maior ou igual a menos 1/2. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2a mais 1, fecha, elevado ao quadrado. Isso aplicando a propriedade. Então, aqui eu tenho 9 vezes 2 fatores. Eu tenho que fazer grupos de 2 fatores iguais. O fator agora para mim é o parênteses. Desculpa, não entendi. Por que tu botou isso ao quadrado? Olha aqui, ó, a propriedade. Ah, tem Ó, a vezes b elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro, aqui, ó, vezes o quadrado do segundo, a propriedade que eu estou utilizando, tá? Certo? Não, sim, é que tinha uma luzinha ali, eu não ia. Ah, sim. Tá. Ok. Certo, então. Então, aqui eu tenho 9 e agora eu tenho que fazer grupos de 2 fatores iguais. O meu fator é o parênteses. Então, distribuir parênteses, 2 fatores de parênteses de 2 em 2, dá um representante do parênteses. Dá um representante do parênteses. Ó, um representante do parênteses do lado de fora. E do lado de dentro da raiz não sobra nada. Um no parênteses dá o próprio parênteses. Então, eu tenho 9